Você sabia que existem diferentes coleções na UFOP que contam histórias de lugares aqui de nossa região? São coleções que tiveram início há muito tempo, que compõem um patrimônio público e contribuem com a construção do conhecimento, gerado a partir de informações acadêmicas e das observações populares. E você sabe como isso está representado nos acervos biológicos de plantas e animais da UFOP? Os acervos foram criados para registrar diferentes formas de vida desses organismos, a fim de facilitar o estudo dos pesquisadores que trabalharam com a classificação e os nomes científicos, que são os nomes usados da mesma forma mundialmente. Por isso, desde meados de 1750, eles são sistematizados e escritos em latim, formados em sua maioria por dois termos. Essas palavras em latim remetem às características desses organismos, às pessoas que os estudaram, aos locais onde foram registrados ou mesmo aos nomes populares que eram conhecidos na época em que foram descritos pela primeira vez. Isso é muito legal, pois mesmo não propositadamente, quem descreveu muitas plantas e animais do Brasil perpetuou parte dessa sabedoria popular. Mas por que nomeamos as coisas que nos cercam antes da criação dos nomes científicos, como bichos e plantas eram chamados? Basicamente para facilitar nossa vida, desde o início da humanidade. Mesmo antes da criação dos métodos científicos, as pessoas já agrupavam e nomeavam animais e plantas a partir de seus usos e interesses. Se hoje sairmos para um passeio ao campo e encontrarmos uma capivara, um tamanduá, uma onça, uma jabuticabeira ou um pé de goiaba, saberemos esses nomes populares porque foram muito importantes para a sobrevivência dos primeiros habitantes daqui, os indígenas. O idioma nacional nativo contribuiu muito para nomear tanto popularmente quanto cientificamente, os animais e plantas brasileiros. Você sabia? Na língua tupi-guarani, tamanduá significa o caçador de formiga, característica que era observada no seu comportamento. Esse animal, ainda antes de existir a nomenclatura científica, foi descrito por naturalistas europeus com esse mesmo hábito e em seus manuscritos o citavam na forma como os nativos os chamavam, tamundoá. Quando a ciência adotou o uso do nome científico, o nome popular levado daqui para a Europa foi mantido. Assim, o nome científico do tamanduá é Tamanduá tetradactyla, sendo a segunda palavra um termo em latim que significa 4 dedos. Outra característica observada no animal. O mesmo aconteceu com as plantas. O jenipapo em tupi significa fruta que serve para pintar, pois era muito utilizada pelos indígenas como corante e para pinturas corporais. A forma com que os naturalistas entendiam a palavra nativa Yandipauá também foi utilizada pela ciência ao dar seu nome científico, que é Genipa americana, sendo a segunda palavra referente ao território que a espécie ocorria, ou seja, nas Américas. Assim como os indígenas, os africanos que aqui passaram a viver contribuíram com muitos nomes populares de plantas e animais que encontramos nos acervos científicos, como marimbondo, acará e minhoca. Já as plantas são diversas das que utilizamos cotidianamente em nossa culinária. Chuchu, maxixe, inhame, quiabo, jiló e dendê. Então podemos ver a relação dos diferentes saberes populares e científicos e seu potencial de preservar memórias e valores culturais. Tudo isso é possível de ser demonstrado nos acervos biológicos musealizados da UFOP, que são como bibliotecas de plantas e animais ao alcance de quem se interessar pelo assunto. Mas nem só de conhecimentos do passado se constrói o saber, seja ele popular ou científico. Outras comunidades recentemente também têm sido representadas, como é o caso da comunidade LGBT+. Em 2012, botânicos da Universidade de Duke descreveram um novo grupo de samambaias e a nomearam de Gaga, em homenagem à cantora pop Lady Gaga. Isso porque as espécies desse grupo de plantas apresentavam uma
uma definição fluida de gênero, podendo se reproduzir por esporos crescidos em plantas de gênero masculino, feminino ou bissexual. Além disso, durante uma análise do DNA da samambaia, um dos alunos encontrou a sequência GAGA nos pares de bases do material genético. Atualmente, a diversidade com a qual convivemos pode ser retratada na construção do conhecimento de forma multicultural, dinâmica e inclusiva. Museus e acervos musealizados também são espaços culturais que respeitam as diferentes formas de compreender o meio em que vivemos, fundamentais à democracia. Você gostaria de saber mais sobre os acervos científicos musealizados da UFOP que ajudam a contar essas histórias? Consulte as páginas rededemuseus.ufop.br, physicsvirtualmuseum.ufop.br, debio.ufop.br. Além de visitas agendadas, também existe um projeto de extensão chamado Circuito Saber Ciência, uma iniciativa voltada aos estudantes do ensino médio, onde são explorados diferentes saberes na área da física, da biologia, por meio de acervos musealizados. Visite os museus da UFOP.